Bom, podemos voltar para a parte 2, Renato? Vamos Ok, lá. continuando, vamos falar agora dos distúrbios que aumentam o pH, né, então que levam a uma alcalemia sanguínea. Os distúrbios que reduzem a acidez do sangue são ou a alcalose metabólica ou a alcalose respiratória, né? Na alcalose metabólica, o aumento do pH ocorre por aumento do bicarbonato e o CO2 aumenta de forma compensatória, lembrando lá daquela equação do começo, né? Qual que é a fórmula, né, para a gente avaliar se o distúrbio é simples, né, com uma compensação simples, ou se tem mais de um distúrbio ao mesmo tempo? A fórmula é ΔPaCO2 é igual a 0,6 vezes ΔBIC. Tá? Essa é a formulazinha que a gente usa na alcalose metabólica. Por exemplo, o paciente está com muito vômito por algum motivo, né, está perdendo ácido clorídrico lá do estômago, né, então ele vai acabar levando a uma alcalose metabólica porque ele perdeu ácido, né, e aí a gente tem aí um bicarbonato de 30, um pH de 7,50, um PaCO2 de 44. Quando a gente enxerga um pH de 7,50, né, lembra que ele é o primeiro que a gente vai olhar, estamos diante de um pH maior do que 7,42, então alcalemia, e aí é o bicarbonato que está gerando essa alcalemia ou é o PaCO2? Claramente o bicarbonato, porque o bicarbonato está elevado, né? E o PaCO2 não poderia levar a esse pH porque ele está elevado também, né? E aí a gente vai calcular a compensação. Então, o delta PaCO2 é igual a 0,6 vezes delta BIC. Qual que é o delta BIC? 30 menos 24, que é 6. Então, 0,6 vezes 6 vai dar 3,6. A gente lembra que o CO2, né, o CO2 normal é 40. 40 mais 3,6 dá 43,6. Está muito próximo aqui de 44. Então, nós estamos diante de um distúrbio simples nesse exemplo aqui. E na alcalose respiratória, nós temos uma redução do PaCO2, que é o que leva a um aumento do pH, né, e redução do BIC de forma compensatória. Como é que é a compensação esperada? Nos quadros respiratórios, a gente vai lembrar que então, nós temos dois fatores de correção, se o distúrbio é agudo ou crônico, né? No caso da alcalose, o fator é um pouquinho diferente da acidose, né? O fator é 0,2 se o quadro for agudo e 0,5 se o quadro for crônico, tá? Então, é a mesma fórmula, delta B, que é igual a fator vezes delta CO2. Uma fórmula bem igual. Por exemplo, o paciente teve uma crise de ansiedade, está com taquipneia, está respirando muito rápido, né, muito acelerado por um quadro de ansiedade, né, e na hora que a gente colhe a gasometria desse paciente que está taquipneico, a gente vai encontrar um pH de 7,48, PaCO2 de 32 e bicarbonato de 22,5. Tá? Então, vamos lá, pH 7,48, alcalemia. É o CO2 que está levando a uma alcalemia ou é um bicarbonato? Bom, com bicarbonato consumido, só pode ser o CO2. Então, é uma alcalemia causada por uma alcalose respiratória. Legal, alcalose respiratória num quadro agudo. O paciente começou a ter a crise de ansiedade agora, né? Faz poucas horas que ele está ansioso com alguma coisa, super dispneico, respirando rápido, né? Se o quadro é agudo, a compensação é pequena, o fator é 0,2, tá? E na hora que a gente for calcular essa compensação, a gente vai colocar o delta BIC é igual a 0,2 vezes o delta CO2. O delta CO2 é 40, que é o CO2 normal, menos 32, que é o CO2 que esse paciente tem. Então, o delta BIC é 0,2 vezes 8, né, que é 1,6. Lembrem que o bicarbonato normal é de 24. 24 menos 1,6 vai dar 22,4, é isso, né? 22,4, muito próximo aqui desse bicarbonato de 23. E, portanto, estamos diante novamente de um distúrbio simples, tá? Muito bem. No caso de um distúrbio crônico, a gente usaria 0,5 de correção, tá? Fator 0,5 de correção. Legal. Por que, que a compensação aguda é menor do que a compensação crônica nos distúrbios respiratórios? Por conta da compensação do metabolismo. Já expliquei isso para vocês antes. Essa compensação ela é basicamente feita pelos rins. Então, o metabolismo vai demorar um tempo para conseguir compensar, por isso que no quadro respiratório agudo o fator é 0,1 se for respiratório, 0,2 se for 0,1 se for acidose, 0,2 se for alcalose, e num quadro crônico, né, mais prolongado, o fator é 0,4 na acidose respiratória crônica e 0,5 na alcalose respiratória crônica. Tá? Então, aqui eu resumi, né, o distúrbio e as formulinhas
para ficar um pouco mais fácil de vocês terem num local só, né? Acidose respiratória aguda, acidose respiratória crônica, alcalose respiratória aguda e alcalose respiratória crônica, com as suas formulazinhas e os fatores de correção, tá? Maravilha. E um paciente com insuficiência respiratória, porque até agora a gente focou um pouco mais nos distúrbios metabólicos, no pH, né, e quais distúrbios levam à alteração do pH e como a gente avaliar se o distúrbio é simples ou misto, beleza. Mas e o paciente que está com insuficiência respiratória, que eu quero olhar a parte de gases, né, da gasometria, eu quero ver o O2, eu quero ver o CO2, eu quero ver a saturação de oxigênio, como que a gente faz? Bom, lembrem-se que a gente vai olhar PaO2, PaCO2 e saturação de oxigênio, né? Predominantemente, esses valores vão ser mais importantes. E a gente classifica de uma maneira bem geral, né? A gente classifica a insuficiência respiratória como tipo 1 e tipo 2. Qual é a diferença entre esses dois tipos de insuficiência respiratória? Na tipo 1, o que está acontecendo, o principal mecanismo da insuficiência respiratória é a queda de oxigênio, né? Por N motivos diferentes, nós temos uma queda de oxigênio. Então, a PaO2 vai ser menor que 80, tá? Então, a gente vai ter uma hipoxemia, tá? E a saturação vai ser menor que 95, então o paciente estará dessaturando. No tipo 2, o principal mecanismo é a retenção de CO2, né? O paciente está fazendo o que a gente chama de hipoventilação, ele não ventila naquela frequência, naquela quantidade, entre aspas, adequada. Isso faz com que o CO2 acabe se acumulando. Ele pode também ter uma hipoxemia, redução da PO2 e redução da saturação? Pode, com certeza, na maior parte das vezes vai ter mesmo, tá? Mas essa hipoxemia está acontecendo por uma hipoventilação. Então, no distúrbio tipo 1, nós temos predominantemente uma alteração de oxigenação, e no distúrbio tipo 2, a gente tem um distúrbio ventilatório, uma dificuldade ventilatória por algum motivo, tá? Legal. Então, conseguimos dar uma olhada nos gases, conseguimos perceber aonde vão estar as alterações gasométricas, né, na gasometria, né, e vamos voltar ao nosso paciente. Nosso paciente, ele chegou com um quadro respiratório, né, ele é um garoto de 3 anos, menino de 3 anos, que não tinha nenhuma doença, ele era previamente rígido, ele chegou com desconforto respiratório, vocês viram o vídeo, né, cara, tiragem de fúrcula, respiração ampla, profunda, parecia estar meio desconfortável na respiração, ele fazia esforço, né, e acabou sendo entubado, colocado num aparelho de respiração, porque o médico pensou que o problema era pulmonar e que ele precisaria de auxílio para respirar, porque ele havia tido contato com adultos que estavam infectados com Covid-19. Será que esse paciente tem pneumonia? Vamos colher a gasometria dele e ver o que a gente encontra. Olha só a gasometria dele. Esse menino tinha um pH de 7,05, então estamos diante de uma acidemia, né? Claramente uma acidemia. A PaO2 era 88, então a PaO2 é normal, entre 80 e 100, lembrem disso. E ele estava respirando com 21% de oxigênio, né? Então a fração inspirada de oxigênio, ou FiO2, era 21%, ou seja, a mesma fração inspirada que nós temos no nosso ar ambiente, né? O ar que a gente respira tem 21% de oxigênio. A PaCO2 era 22, né? Era bastante baixa. O bicarbonato é de 8, é muito consumido, muito baixo. O base excess, o excesso de bases, é menos 12, portanto, demonstrando uma redução das bases do sangue. E a saturação de oxigênio é de 98%. Então, quando a gente olha para essa gasometria, a gente já suspeita que o problema não é a oxigenação. A oxigenação dele está normal. E ele tem um problema metabólico, pH muito baixo, né, com CO2 baixo, bicarbonato baixo e um base excess bastante negativo. O que esse paciente tem? Qual que é o diagnóstico? Então, nós suspeitamos que outra coisa pudesse estar acontecendo, colhemos outros exames, né, e o que nós descobrimos? Aqui avaliando a gaso, né, só deixei em negrito os itens que eu já falei para vocês, né, a gente identificou aqui uma acidemia, né, causada por uma acidose metabólica, né, isso aqui está claro, o bicarbonato está baixo, tá, então é a acidose metabólica que está levando a essa redução do pH, né, e aí, olha lá, pH 705, BIC de 8, PaCO2 de 22, acidose metabólica, e primeiro, acidose metabólica, vamos calcular o PaCO2 esperado. PaCO2 é 1,5 vezes BIC mais 8, então 1,5 vezes o bicarbonato dele, que é 8, né, vai dar 12, mais 8 é 20,
mais ou menos 2, de 18 a 22. O PaCO2 dele está em 22. Então, estamos diante de um distúrbio simples, né? Um distúrbio metabólico simples, uma acidose metabólica. Legal. E aí, colhemos os outros exames. O que a gente identificou? Glicemia de 560, cetonemia positiva. Então, na verdade, o que esse paciente tinha? Esse paciente tinha uma cetoacidose diabética, né? O problema dele, apesar dele ter uma respiração muito intensa, muito chamativa, o problema dele não era respiratório, não era uma pneumonia, não era uma crise de asma. Ele tinha um quadro metabólico, uma cetoacidose diabética. Esse paciente não sabia que era diabético, né? Abriu o quadro do diabetes dessa maneira, com uma cetoacidose, tá? E os médicos, quando avaliaram ele inicialmente, ficaram confusos com a história de os familiares terem Covid e eles acharam que o paciente tinha um problema respiratório. E dá para entender, quando a gente vê aquele vídeo da criança respirando, aquele tipo de respiração que eu mostrei para vocês se chama respiração de Kussmaul, que é uma respiração que acontece justamente na acidose grave, né? É uma respiração descrita como longa, profunda, né? Hiperpneia, com taquipneia, quer dizer, ele faz uma frequência respiratória alta e uma amplitude de respiração também bastante alta, né? Vocês viram lá no vídeo, de maneira que é uma maneira de compensar essa acidose metabólica muito grave, né, e lavar CO2, reduzir o CO2 para tentar compensar um pouco a acidose. Então, na verdade, esse paciente não tinha um quadro respiratório, o que ele tinha era cetoacidose diabética. Concluindo, a gente vai olhar vários parâmetros da gasometria e saber entender e interpretar a gasometria vai ser muito importante para avaliar pacientes graves, pacientes com doenças respiratórias, metabólicas, renais, pacientes críticos, tá? E eu espero que eu tenha conseguido mostrar um pouco disso para vocês. Então, no pH, relembrando aqui, valor normal de 7,38 a 7,42, pH menor que 7,38, estamos diante de uma acidemia, maior que 7,42, alcalemia. Valores de PaO2, o normal é de 80 a 100 milímetros de mercúrio. Menor do que 80, hipoxemia. Maior do que 100, hiperoxemia. PaCO2 de 35 a 45 milímetros de mercúrio. Menor que 35, estamos diante de uma hipocapnia. Maior que 45, hipercapnia. O bicarbonato vai de 22 a 26 mEq por litro. Se tiver menor que 22, estamos com redução do bicarbonato e diante de uma acidose metabólica, né? Maior que 26, estamos diante de uma alcalose metabólica. E a perda de bases, que é o base excess, né? E o base excess, BE, de menos 2 a mais 2. Se o BE for negativo, for menor que menos 2, nós temos perda de bases, né? Então estamos diante de algum distúrbio que está levando à acidose, né? E se ele for maior que mais 2, estamos diante de ganho de bases e algum distúrbio que está levando a um aumento das bases, né? Ou provavelmente uma alcalose. E a saturação de hemoglobina, saturação de oxigênio da hemoglobina, que o normal é de 95 a 98, menor do que 95, estamos diante de um paciente dessaturando, né? E maior do que 98, acho que nem existe um termo específico para isso, mas estamos diante de um aumento de saturação, tá? Então, esses são os valores que a gente olha na gaso. Eu espero ter explicado um pouco para vocês de como que a gente interpreta uma acidose, né, uma acidemia e uma alcalemia, como que a gente olha se o distúrbio é simples ou se o distúrbio pode ter mais de um distúrbio acontecendo ao mesmo tempo, e como que a gente olha se existe um problema respiratório, os principais tipos de maneira global, né, de insuficiência respiratória. Beleza? Eu acho que era isso. Se tiverem dúvidas ou comentários, podem enviar aqui para o meu e-mail, rngilio@heab.faepa.br, e eu fico à disposição, beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado, muito bacana. Parabéns aí, professor Renato. Acho que podemos tirar da apresentação, que eu queria discutir alguns pontos aí finais aí para você. Vamos. Deixa eu abrir aqui. Pode. Ok. Pronto. Vou aproveitar aqui um pouquinho o professor Renato, que tem uma vasta experiência em CTI. E, bom, o momento agora do que se discute é, sem dúvida, o Covid, né? Sim. Acho que a nossa vida, há alguns meses, aí se tornou tratar a Covid, né? Então, esse é até um caso emblemático aí que você colocou, que muitas vezes as coisas parecem Covid e não são, né?
Uhum. E é até um perigo atualmente a gente lidar com esses distúrbios, principalmente ventilatórios e metabólicos, que tem essa confusão. Eu tratei recentemente também uma paciente com cetoacidose diabética, e ela, apesar de chegar com cetoacidose diabética, ela positivou Covid, e provavelmente ela estava portadora do Covid, mas todo o quadro metabólico respiratório dela estava envolvendo com a cetoacidose diabética mesmo, diabetes tipo 1. Uhum. O que eu queria aproveitar aqui para perguntar, Renato, assim, o que você me fala exatamente sobre pronar paciente? Vou aproveitar você falar aqui, porque é uma dúvida recente, porque era uma rotina não tão comum para um pulmão de SARA em UTIs, né, que era uma coisa rara, e hoje a gente acho que vai ter uma evolução do intensivismo, das rotinas vão evoluir muito para a facilitação que existe em pronar paciente, do tanto de experiência que a gente tem ganho nesses últimos meses e com resultado espetacular que é essa manobra ventilatória. Então, se puder falar rapidinho sobre ela aí, sobre os parâmetros, principalmente de calcular troca numa gasometria para tomada de decisão dessa pronar, eu acho que é bacana. Sim, Professor, a prona... Oi? professor, com licença, só antes do senhor responder, se o senhor puder, ali no parar a apresentação, porque daí na gravação a gente consegue ver o rosto do senhor, ali na esquerda, do lado da imagem do professor Tales. Isso, aí mesmo. Muito obrigado, professor. Bacana. Desculpa. Valeu. Então, falando sobre prona, em primeiro lugar, para quem não sabe exatamente o que é isso, né, os alunos aí do terceiro ano, a gente fala de ventilação... Nossos alunos são fera. São fera, já sabem tudo, hein, Thales? Tá? A leitura, tô querendo ir para a NIT aí, mas a USP não vai deixar, né, Rafa? Bom, a prona é ventilar o paciente, basicamente, né, ventilar o paciente de barriga para baixo, né, a gente inverte a posição, então ao invés dele ficar deitado de costas, né, com a barriga para cima, a gente vira ele de barriga para baixo e cuida dele durante um período de 16 horas habitualmente, né, neste período ele fica com a barriga para baixo e depois das 16 horas a gente desprona, né. Já estamos aqui, o protocolo nosso já tem 21 horas. Permite o quê? Como? Já estamos ficando 21 horas nela. 21, Então vocês estão fazendo uma prona estendida. Mas é isso, ficar de barriga para baixo. Essa manobra, ela foi descrita inicialmente, utilizada inicialmente para pacientes com SARA, né, síndrome do desconforto respiratório, que são pacientes em geral com um pulmão bastante heterogêneo, com áreas muito consolidadas, áreas em que os alvéolos estão cheios de líquido, os alvéolos estão fechados, duros, e ao mesmo tempo em que existem áreas em que os alvéolos estão abertos, hiperdistendidos, e é muito difícil de ventilar porque por um lado você quer tentar abrir o alvéolo que está fechado, por outro lado você não quer hiperdistender o que está aberto, então são pacientes muito difíceis de ventilar. E essa manobra, ela promovia mudanças gravitacionais na posição do pulmão, e isso fazia com que os alvéolos que estavam fechados conseguissem ser recrutados, conseguissem abrir, e melhorava a ventilação da SARA. O principal estudo com prona foi de 2013, né, o PROSEVA, e ele viu redução de mortalidade nesses pacientes. Então a gente acabou percebendo que era uma manobra muito importante nos pacientes com SARA. Interessantemente, no COVID, os pacientes com pneumonia por COVID, eles classicamente são pacientes muito hipoxêmicos, né, Thales, que precisam de muito oxigênio, mas em geral a mecânica não é tão ruim assim, então a gente não está tão acostumado a pegar um paciente COVID com uma complacência de 23, 25, 27, que é o que a gente vê na SARA. Os pacientes com COVID inicialmente eles podem ter aí 35, 32, às vezes uma complacência pior, mas de maneira geral a complacência não é tão ruim. Então, assim, se nós fôssemos usar só a teoria de que a manobra prona recruta pulmão e abre alvéolo fechado, talvez ela não se aplicasse tanto no paciente COVID. A gente pensava isso. Porém, na prática, a gente acabou vendo o oposto. Os pacientes respondem muito bem, melhoram bastante a hipoxemia, e é difícil você pegar um paciente com coronavírus, né, com pneumonia por COVID, que não responde. Na prática é isso, eles respondem muito bem. Então, assim, eu não sei explicar exatamente por que eles respondem tão bem, se a fisiopatologia parece ser um pouco diferente,
Mas a grande verdade é que a gente ainda não sabe muita coisa sobre o Covid, né? Então, eu acho que a gente ainda vai aprender muito sobre essa doença. Mas o fato é isso, você falou, você tem toda a razão, os pacientes respondem muito bem, a gente está usando muito essa manobra nas UTIs, e tem que usar mesmo, né? Só não interrompendo, mas já interrompendo, outra coisa também, uns conceitos de hoje em UTI e também em unidades de Covid, que aumentou muito, chamada pronativa, né? Que é mesmo o paciente antes de uma intubação, você segurar a ventilação mecânica antes de intubar, colocando o paciente espontaneamente em prona, entendeu? Então, por exemplo, eu hoje mesmo tive um paciente que a troca dele estava em torno de 88, extubado, ainda sem fadiga respiratória. A gente fez uma pronativa com catéter de alto fluxo e conseguiu chegar a troca aí a 160, assim, só com a pronativa. Então, assim, realmente é uma manobra que nós vamos ter várias respostas aí, acho que nos próximos meses e anos, sobre por que ela está respondendo tanto a Covid, mas é algo que acho que está mudando até o raciocínio de UTI mesmo, assim, que a gente está alastrou essa manobra e ela está funcionando bastante. Pois é, a pronativa aí, como você chamou, ou prona espontânea, é algo um pouco novo realmente. A gente começou a fazer sem ter um número de trabalhos muito grandes. Muitas vezes para a gente adotar uma conduta, a gente fica esperando aquela comprovação, né? Será que saiu alguma coisa mostrando que realmente funciona essa intervenção, essa manobra? Mas a gente percebeu que no Covid a gente precisava fazer alguma coisa, então muita gente começou a fazer isso, a prona espontânea, e começou a ver resultados, e a gente também vê isso, né? Nas nossas UTIs, os pacientes, a gente faz a mesma coisa, antes de intubar, a gente faz a prona espontânea, e a gente percebe quase que uma unanimidade, eles melhoram muito a oxigenação. Então é interessante isso. Você tinha me perguntado antes sobre a oxigenação e como é que a gente avalia isso. Tomada a decisão, né, com a troca, né? Isso, a gente usa um índice que se chama relação PaO2-FO2, ele é um índice bastante fácil de fazer, na verdade, na beira do leito, e como ele é fácil de fazer, ele é bastante uniformizável, né? Se eu falar que na Santa Casa de Araraquara, que na UTI do HAB, que no HC de São Paulo ou em qualquer outro lugar, a gente mediu a relação PF de um paciente, todo mundo vai entender do que eu estou falando. Então, como é que a gente faz essa relação? A gente colhe a gasometria arterial do paciente, né, através de uma punção ou de um catéter arterial, colhe a gasometria arterial e naquele momento da coleta a gente registra qual era a fração inspirada de oxigênio que o paciente estava respirando. Se o paciente estava entubado, a gente vê isso no ventilador, é muito fácil, né, qual é a FO2 que está ali. Se o paciente estava extubado, a gente precisa calcular a quantidade de oxigênio de acordo com o dispositivo que ele está usando, mas existem tabelas que mostram isso. Enfim, a gente vai olhar a PaO2 do sangue arterial, então quer dizer, a pressão parcial de oxigênio dissolvida lá no sangue arterial, e vai dividir pela fração inspirada de oxigênio, isso vai dar um número. Então, por exemplo, o paciente estava com 60 de PaO2 e a FO2 dele era 50%. Então, 60 dividido por meio, né, por 0,5, a gente vai ter 120. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar, a relação PF seria 120. Então, eu falaria, a relação PF do meu paciente está 120. Legal, todo mundo entende o que é isso. Quando que a gente indica prona, né? A gente indica prona quando o paciente tem uma relação PF menor que 150 e o uso de uma fração inspirada de oxigênio maior que 60%. Então, normalmente são pacientes com doença pulmonar mais séria, que estão precisando de bastante oxigênio, 60% ou mais, e tem uma relação PF menor que 150. Nesses casos, a gente indica prona. Considerando, claro, que as manobras de tratamento iniciais já foram feitas, né? A gente já ajustou a PIP, já sedou adequadamente o corarizou, já mexeu no ventilador, quer dizer, aquelas manobras de ajuste iniciais já foram feitas, e aí temos um paciente com uma hipoxemia bem importante. Nesses momentos a gente indica a prona, né? Muito bem. Outro ponto aí para a gente, antes de finalizar, que eu acho que vale a pena a gente discutir, assim, também a decisão entre você partir para a ventilação mecânica num paciente consciente, né? Que acho que é uma das coisas que a gente tem visto na UTI, a gente sofre,
a gente lida com a própria autonomia do paciente, o medo dele de ir para o ventilador, né? E muitas vezes você está assistindo aquele quadro respiratório numa descendente, você está angustiado com essa tomada de decisão de colocar ele na ventilação, e o paciente, muitas vezes, ele não quer, ele quer segurar mais, e a gente também não sabe se segurar mais ou colocar a ventilação mecânica precocemente vai dar um prognóstico aí diferente ou não. Então, aqui, por exemplo, nós estamos já, assim, foi ter uma tendência, acho que o próprio aprendizado nesses últimos 4 meses para o COVID, da gente trabalhar muito o conforto respiratório com as manobras de não intubação, entendeu? Então, a gente está respeitando muito essa tentativa ao máximo de você ver o quanto que ele está fadigando ou não, mesmo com parâmetros muito baixos. Então, falei, hoje eu estava com pacientes com uma troca de 88 não intubados, entendeu? E ainda segurando. E também a gente vê o desenho da história dos sintomas do COVID. Por exemplo, se você pega um COVID em terceiro, quarto dia de sintoma, ele ainda está a chance de você escapar de um tubo é muito pequena quando ele degringola, ou quando você já está, por exemplo, quase no 11º dia de sintoma, você muitas vezes segura mais para você poder tomar a decisão de entrar na ventilação mecânica. São tomadas decisões bem interessantes que a gente tem tido aí, que parece que não existia, né, Renato? Não tem antes, assim, era uma coisa muito mais automática, assim, não, vamos entubar, porque pronto, entendeu? E agora a gente está revendo esses aspectos de uma forma um pouco mais, não sei, uma cautela mesmo, a gente entendendo mais esses distúrbios e tomando decisões baseado muito na resposta, na individualização da doença, etc. Sem dúvida, eu acho que você falou tudo aí. A individualização da doença, sem dúvida alguma, os pacientes graves com Covid-19 têm uma doença diferente de tudo que a gente já viu antes, assim, isso tanto do ponto de vista pulmonar quanto sistêmico, né, assim, não tem dúvida, isso é muito claro para mim. Então, eu estou falando um pouco aqui a minha opinião pessoal, né, não só assim, não vou ficar citando estudos, mas a minha opinião pessoal, eu acho que esses pacientes com pneumonia por Covid, de maneira geral, né, eu vi um ou outro que escapou disso, mas de maneira geral, eles não têm uma mecânica muito comprometida, apesar do pulmão estar muito comprometido. É até um pouco difícil de entender, mas assim, o pulmão está muito comprometido, eles precisam de muito oxigênio, mas a mecânica é boa. Então, se você está sincrônico, por exemplo, você vê que consegue ganhar volume, né? Isso. É diferente um pouco da própria SARA, que você precisa de protetoras, entrar com volume menores. Isso. Não, entra volume no pulmão, mas... Exatamente. O paciente com insuficiência respiratória, ele fica com aquela fome de ar, né? Ele fica taquipneico, ele quer puxar. Na SARA, se ele faz isso, ele faz lesão mesmo em espontânea. Ele fica hiperdistendendo o pulmão, faz atelectrauma nos alvéolos que estão fechados, fica hiperdistendendo os abertos, ele mesmo vai lesando cada vez mais o pulmão, isso vira uma bola de neve e ele acaba morrendo. Então, na SARA era muito simples, você via o paciente meio cansado, você já falava, não vai dar, esse pulmão tá ruim, eu tenho que entubar ele, corarizar, sedar, deixar o pulmãozinho protegido, que daqui a 3, 4 dias, balanço negativo, tratamento da infecção, ele fica bom. Era uma coisa um pouco mais simples. No COVID, como a mecânica dele não está muito comprometida, na hora que você entuba e cede e curariza, você não protegeu o pulmão. Não muda grande coisa, porque ele continua ventilando com um driving pressure menor que 15, ele continua ventilando de uma maneira que não é lesiva ao pulmão. Então, na verdade, a ventilação espontânea dele, o esforço que ele faz, não está lesando o pulmão dele. Né? Então, assim, entubar precocemente não protege esses pacientes, é isso que a gente está vendo. Então, e aí o que acontece quando você entuba precocemente esse paciente? O que acontece é que o paciente que teria uma doença bastante longa, porque o COVID realmente é uma doença longa, cansativa, o paciente fica muitos e muitos dias ou muitas e muitas semanas na UTI, a gente acaba vendo que entubando ele precocemente, a gente expõe ele antes e por mais tempo aos riscos da ventilação mecânica, né, aos riscos de ficar sedado, corarizado, aos riscos de ficar entregue, né, a equipe que está cuidando, quer dizer, úlcera de pressão, infecções de corrente sanguínea, infecção pulmonar e essas outras complicações que os pacientes de UTI acabam tendo. E aí ele pode eventualmente evoluir mal, morrer, enfim, complicar por outras coisas que não só o COVID. Então, a hora que entra com a infecção, que ela... Aí não segura. Então
O que eu acho, aí é minha opinião pessoal, eu acho assim, eu acho que se o paciente não tem desconforto, se ele está taquipneico, mas confortável, a gente não precisa entubar. Eu Sim. acho que a gente deve entubar a partir do momento que ele não consegue mais sustentar a respiração, ou que ele tem algum desconforto importante, ou, claro, que ele esteja fazendo outras disfunções, está ficando rebaixado, está ficando chocado, aí não vai ter jeito. Mas eu não acho que a intubação precoce no COVID deva ser feita, né? E essas estratégias todas que a gente está usando para tentar postergar, eu acho que elas são válidas, né? Usa o catéter de alto fluxo, usa VNI, faz ventilação prona espontânea. Eu acho que usa, enfim, alguma medicação para deixar o paciente um pouquinho mais calmo, né? Uma sedaçãozinha leve. Eu acho que tudo isso é válido e importante, né? Eu vi um comentário de um intensivista que foi um professor meu, um cara muito bom que eu admiro muito, e eu acho que ele tem razão, assim, a gente viu a mesma coisa nos nossos pacientes. O que ele falou é assim, parece que cuidar dos pacientes com Covid é um exercício de cuidar do paciente crítico crônico, ficar muito tempo lá você cuidando, evitando que ele complique. E se a gente conseguir cuidar dele e ele não complicar, existe uma chance dele realmente sobreviver e sair dessa internação, tá? Mas a gente tem que saber também, acho que isso, agora que a gente já temos uma certa experiência, já vimos pacientes de todo tipo passar, já vimos pacientes jovens morrerem, né? A gente já viu de tudo acontecer no Covid, e eu acho que a gente tem um pouco mais de tranquilidade de falar assim, essa doença é muito grave mesmo, né? Então a gente está tentando muitas coisas, a gente está se reinventando, como você mesmo disse, fazendo coisas diferentes na UTI. A gente está lendo um monte de artigo, a gente está produzindo ciência também, né? A gente está fazendo assim muita coisa para tentar cuidar melhor desses pacientes, e isso tudo é muito bom. E estamos inovando, né? Assim, você vê Inovando e fazendo coisas boas, pô, né? A gente está vendo o paciente, pô, prona espontânea, quem ia pensar num negócio desse, né? A gente tá vendo tanta coisa legal, mas eu acho que a gente tem que se proteger um pouco também e entender e aceitar um pouco, isso não é muito fácil, né? Mas aceitar um pouco que eles vão morrer mesmo, né? É uma doença, eles vão, não que a gente não tenha que tratar, não é isso, a gente tem que fazer de tudo pelo doente, mas eles vão acabar morrendo às vezes, né? Alguns vão. isso aí é um ponto para até finalizar aí que é complicado, porque quando você está numa rotina de UTI, né, você fala mais aí com você, tua vida, é isso. Então você tem eventos agudos, né? Tipo um distúrbio, principalmente cardíaco, de parada, você reanima, entendeu? E o paciente COVID, você parece que você vai vendo ele entrando em insuficiência, refratário às medidas. Então, assim, é aquela coisa que você entra no plantão e você já sabe que aquele determinado paciente deve ir a óbito nas próximas horas, assim, independente das medidas, assim, você chega no máximo de uma droga vasoativa, você tira a sedação, você movimenta, mas você vê que não tem, assim, nenhuma coisa aguda de UTI, não, vamos reanimar, vamos mexer, não, você vai vendo que ele vai indo devagar e você já sabe que aquele paciente está indo, assim. Exatamente isso. Psicologicamente, isso para a equipe é muito pesado, né? Porque a própria equipe está acostumada a intervir, né? Intervir o tempo todo, entendeu? E quando perde massageando, perde movimentando o paciente. Isso no Covid mudou um pouco isso aí também. Sim, e você tem razão. Hoje mesmo, né? Hoje mesmo nós perdemos um paciente de 42 anos, então, que foi exatamente isso, né? A gente foi vendo, já tinha mais ou menos, sei lá, já tinha uma semana que a gente sabia que ele estava muito pior e que, assim, é o que você disse, não é que a gente deixou de tratar, é que o paciente se torna refratário, né? Ele não responde mais a um patamar de droga, não responde mais a isso, aquilo, o rim já não funciona mais e já não responde mais às medidas para potássio e você sabe que ele vai falecer, não tem jeito. E faleceu. Então, e isso impacta muito, né? A gente se enxerga, 42 anos, a gente está tentando, né, de todo jeito que ele sobreviva. Então, eu acho que é importante a gente saber, né, e os alunos também, que esses pacientes eles são muito graves, né? Eu fiz um levantamento recentemente aí, semana passada ou retrasada, sobre a mortalidade desses pacientes, né, no mundo todo, e a mortalidade desses pacientes é muito alta, tá? Na Itália, na Lombardia, a mortalidade dos pacientes internados em UTI foi 49%, tá? De cada 2 que internou na UTI, um morreu.
Nos Estados Unidos, o primeiro relatório lá que eles publicaram de 5.700 pacientes de Seattle era 88% de mortalidade dos intubados. A gente sabe que esse número provavelmente ele é um pouco enviesado, porque foi uma publicação bem precoce, então provavelmente os pacientes que eram mais graves já morreram mesmo. A gente sabe que o número deve ser menor, tanto é que depois os americanos publicaram um outro dado de 2.200 pacientes, que foi 35% de mortalidade na UTI nos Estados Unidos. É a realidade mesmo. Que é mais próximo da realidade, e dos entubados especificamente, 40%. Na Dinamarca, a mortalidade na UTI dos Covid foi 42%. Então a gente está falando de Itália, Dinamarca, Estados Unidos, Espanha também, próximo de 40%. Estamos falando de países de primeiro mundo, né? E uma mortalidade próxima aí de 35%, 40%. Quer dizer, que doença que a gente conhece que vai parar na UTI um paciente que não tinha outros problemas e morre 40%? Não tem, é uma doença muito grave. Eu acho que acho que isso é bom a gente saber, até para a gente se proteger um pouco dessas perdas, né? A gente tem muitas perdas mesmo. Sim. Ao ter Covid. Não, eu acho que assim, daqui para frente vai ser difícil alguém que não tenha um conhecido, pelo menos, um familiar que foi com o Covid. Bom, para finalizar, que acho que a última coisa que eu queria comentar é a questão de contaminação das equipes. E o que eu tenho visto, principalmente, assim, quando você treina muito as equipes, principalmente para proteção individual, fornece os EPIs adequados, e não é aquele macacão todo impermeável, não, assim, mas é o face shield, é a máscara N95, ou similar, é aqueles materiais descartáveis de você manejo desse paciente. A taxa de infecção das equipes, eu não sei se ela é maior do que a população que vai no mercado, que faz festa de final de semana, etc., acaba se contaminando e pegando a doença. A gente tem visto o tempo todo staff, tanto dos fisioterapeutas, dos médicos, afastando alguns positivantes com Covid, mas a sensação que muitas vezes equipes que não estão nem na linha de frente do Covid estão afastando até mais e pegando Covid fora dos hospitais do que dentro, assim. Então, acho que assim, a proteção individual, o trabalho, o treinamento e a capacidade de você lidar com esses pacientes aí também é um tabu que hoje acho que normalizou isso já em boa parte das equipes, que assim, a gente vai lidar com o paciente, tem chance de contaminação se a gente vai usar os EPIs e grande chance de você usando o EPI adequadamente, você não vai ter contaminação nenhuma. Sem dúvida, eu penso parecido. Eu acho que usando os EPIs, esses que nós usamos, como você disse, não precisa de roupa de astronauta para ir para a Lua, né? As coisas habituais e bem feitas, claro. Eu tenho a impressão que a equipe está protegida, né? Eu, assim como você, fui um dos que tiveram contato com o Covid desde o começo, desde o primeiro dia que apareceu né? Sim. E assim, o contato direto mesmo, né? Assim, intubação, manejo de via aérea, traqueostomia, essas coisas. E até agora não me contaminei. Isso, lógico, isso não prova nada, mas o que eu estou querendo dizer é que eu também acho que o uso dos EPIs corretamente protege a equipe. Agora, temos que lembrar, a gente às vezes pensa nisso também, aquele lá pegou, aquele outro, aquele plantão pegou, mas as pessoas que estão trabalhando no Covid, elas também são pessoas, né? Então, eventualmente, onde exatamente aquele enfermeiro, ou aquele médico, ou aquele físio, né, pegou o Covid? A gente não tem como ter certeza, porque a pessoa segue a vida, ela vai para o mercado, tem alguns que estão fazendo churrasco, isso, aquilo, vai saber. A gente sabe que tem, cada pessoa leva, né, a pandemia de um jeito, então eu acho muito complicado a gente pegar alguém que é da área da saúde, que ele se infectou e falar assim, olha, esse grupo aqui da área da saúde se infectou, então deve ser uma coisa, pegou no hospital. Da onde a gente pegou, né? A gente nunca consegue provar isso. Então, não dá para a gente afirmar que as pessoas estão pegando Covid dentro do hospital, né? Renato, muito obrigado aí. Acho que a gente até passou um pouquinho aí do tempo previsto, mas discutiu alguns pontos que eu acho que eu estou sentindo uma certa ansiedade dos alunos em saber mais sobre esses assuntos e por isso que eu puxei essa conversa. Muito obrigado aí, parabéns. De nada, fico à disposição.